Oi! Então, esse vídeo tem como objetivo apresentar um trabalho da matéria de redes de computadores, lecionada pelo professor Ricardo Cunha no campus IFBA Porto Seguro. Trabalho esse sobre protocolos e roteamento. Esse trabalho foi orquestrado por um grupo de 3 alunos, Arthur Ramalho, Kaique Manuel e Romeu Lage. E nós iremos apresentar a vocês o conceito dos protocolos, os seus tipos e funções e como as transmissões de dados acontecem por meio do roteamento. Certo, vamos lá! Os protocolos são, por definição, conjuntos de regras utilizados por computadores de uma determinada rede para estabelecerem uma comunicação entre eles. É devido aos protocolos que qualquer usuário consegue enviar e receber mensagens instantâneas, acessar qualquer domínio web, baixar arquivos e subir vídeos como este em diversos sites. Imagine que o mundo inteiro só usasse uma única língua para se comunicar. Então, é exatamente isso que os protocolos garantem, o uso de uma linguagem universal entre computadores, ou seja, independente do fabricante ou sistema operacional de uma máquina, essa linguagem é interpretada igualmente por todos os aparelhos. Dessa maneira, o desgaste para usar algum software extra para que um computador consiga entender os protocolos de rede não é mais necessário. Ok, após termos entendido o conceito por trás do uso dos protocolos de rede, iremos adentrar nos tipos de protocolos, que não deixam a desejar em relação à quantidade. Não, é sério, tem muita coisa. Beleza, antes de tudo, é preciso considerar que existem diversos tipos de protocolos, onde cada um possui as suas vantagens e restrições para realizarem determinadas funções. É preciso considerar também 3 premissas básicas sobre os protocolos de rede de computadores. A primeira é de que a função de um protocolo é determinada de acordo com a camada na qual ele atua. A segunda é de que alguns protocolos trabalham em mais de uma camada OSI. E a terceira é de que muitos protocolos podem trabalhar em conjunto, sendo chamados de pilhas de protocolos ou protocol stack. Como eu disse antes, encontramos protocolos realizando tarefas em camadas do modelo OSI. Entretanto, existem 3 espécies de protocolos que cobrem as principais tarefas de rede. Os protocolos de aplicação, que são responsáveis por operar nas camadas de sessão, apresentação e aplicação. Esses protocolos fornecem interação e troca de dados entre aplicações. Nos protocolos de aplicação, deparamos-nos com o protocolo APPC, responsável por estabelecer a comunicação entre programas de um determinado servidor com programas de outros sistemas, com FTP, que é um protocolo de troca de arquivos, com SNMP, que monitora e configura os equipamentos em rede, e com o Telnet, responsável por efetuar as conexões e aberturas de sessões em computadores remotos. Temos também os protocolos de transporte, que, como o próprio nome já diz, operam nas camadas de transporte. Eles estabelecem seções de comunicação entre computadores e garantem que os dados sejam transportados de maneira confiável. Neles, nós encontramos o protocolo TCP, e daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais dele, mas por enquanto se contentem em saber que ele é responsável por controlar a transmissão que garante a entrega dos dados em sequência. Encontramos também o protocolo SPX. Esse é um protocolinho meio velho, criado lá nos anos 70 num projeto Xerox, e é responsável por garantir uma transmissão confiável a qualquer nó da rede, através da troca de mensagens. Esse protocolo trabalha de forma semelhante ao TCP, mas ele entra em ação quando acontece um grande número de falhas. Resumindo, ele chega para limpar a bagunça e ajudar o amiguinho. E por último, os protocolos de rede, que atuam nas camadas físicas, de rede e enlace de dados. Esses protocolos são responsáveis pelas informações de endereçamento e roteamento, verificação de erros e requisições de retransmissão. São nesses protocolos que encontramos o tão famoso IP, que é um protocolo responsável pelo roteamento de pacotes. Eu tenho certeza que você poderia, há alguns segundos, até não saber o verdadeiro significado ou mesmo sua função, mas garanto que já tinha escutado o nome IP por aí. Beleza, já que já conversamos um pouquinho sobre o protocolo TCP e acabamos de falar sobre o IP, podemos fazer aquela boa e velha fusão e falar sobre o protocolo TCP/IP. Mas nesse aí eu deixo o Romeu falar com vocês. Protocolo TCP/IP. Vamos começar do início, desde seu significado, até como ele funciona e por que é o protocolo mais utilizado hoje em dia. O TCP/IP significa Protocolo de Controle de Transmissão e Protocolo da Internet, respectivamente. TCP/IP é um conjunto das regras padronizadas que permite que os computadores comuniquem entre si em uma rede como a internet. Um computador, por si só, pode executar vários trabalhos, mas o seu potencial máximo só é revelado quando ele se comunica com outros computadores. Quando pensamos nesses aparelhos, muitas das tarefas que eles realizam, enviar e-mails, assistir Netflix ou jogar online, envolvem a comunicação entre computadores. Esses aparelhos podem ser de diferentes empresas ou até mesmo estarem localizados em diferentes países, e as pessoas e os programas utilizados
podem usar diferentes linguagens humanas e de computador. Qualquer interação pode ser entre dois sistemas de computador ou pode envolver centenas deles. Mas, do mesmo jeito que uma carta ou um pacote só pode passar de mão em mão, cada transação ocorre entre apenas dois computadores por vez. Para que isso ocorra, ambos precisam saber, com antecedência, como eles devem se comunicar. Como, por exemplo, como iniciar a conversa, de quem é a vez de se comunicar, como cada computador sabe que sua mensagem foi transmitida de forma correta, como terminar a conversa. É para isso que os computadores usam protocolos. Um protocolo nada mais é que um conjunto organizado de regras. Em termos humanos, usamos protocolos sociais para saber como nos comportar e nos comunicar uns com os outros. As tecnologias têm suas próprias maneiras de definir regras de comunicação, como o código Morse, usado por telégrafos, ou códigos como os dos policiais, com abreviações e significados que somente eles entendem e que agilizam a comunicação. Os computadores funcionam de forma semelhante, mas com regras mais rígidas. Apenas quando todos os computadores usam o mesmo protocolo é que as informações podem ser transferidas. Caso contrário, é um caos total. A comunicação era mais complicada quando os computadores surgiram, pois cada fabricante tinha sua própria maneira de fazer seus aparelhos se comunicarem. E isso fazia com que a sua comunicação entre computadores de diferentes fabricantes fosse impossível. Logo, surgiu a necessidade de um padrão acordado que permitisse que todos os computadores comunicassem, de qualquer fabricante. E esse padrão é o TCP/IP. Quais são as diferenças entre o TCP e o IP? Bom, primeiramente, precisamos deixar claro que são dois protocolos separados de rede de computadores. IP é a parte que obtém o endereço para o qual os dados são enviados. TCP é como se fosse o cara que garante a entrega dos dados assim que o endereço IP for encontrado. Uma boa analogia é de que o IP é como se fosse um endereço de uma casa e o TCP um carteiro, que leva mensagens, documentos e dados de uma casa a outra. É possível separá-los, mas não faz sentido diferenciar os dois. Como eles são usados juntos com muita frequência, TCP/IP e o modelo TCP/IP é uma terminologia reconhecida agora. Outra analogia para exemplificar o que acabamos de dizer. O endereço IP é como o número de telefone de seu smartphone. TCP é toda a tecnologia que faz o telefone tocar e permite conversar com alguém em outro telefone. Eles são diferentes um do outro, mas não faz nenhum sentido um sem o outro. E o que o TCP/IP faz exatamente? Como ele funciona? O TCP/IP foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa americano para especificar como os computadores transferem dados de um dispositivo para outro. O TCP/IP enfatiza muito a precisão e tem várias etapas para garantir que os dados sejam transmitidos de forma correta entre dois dispositivos. Observe a maneira de fazer isso. Se o sistema enviasse uma mensagem inteira de uma só vez e encontrasse um problema, toda a mensagem teria que ser reenviada. Mas, ao invés disso, o TCP/IP quebra cada mensagem em pacotes, que são juntados no destino. Na realidade, cada pacote pode chegar até outro computador por uma rota diferente, se a primeira rota não estiver disponível ou estiver congestionada. Além do mais, o TCP/IP separa as diferentes tarefas de comunicação em camadas. Cada camada possui uma função diferente. Os dados passam por 4 camadas individuais antes de serem recebidos na outra extremidade. O TCP/IP passa por essas camadas na ordem inversa para juntar os dados e apresentá-los ao destinatário. O objetivo das camadas é manter a padronização, sem que vários fornecedores de hardware e software tenham que gerenciar a comunicação por conta própria. É como dirigir um carro. Todos os fabricantes concordam com a localização dos pedais, então podemos contar com isso em todos os carros. Isso também significa que certas camadas podem ser atualizadas, por exemplo, para melhorar o desempenho ou a segurança, sem precisar atualizar o todo. As 4 camadas do modelo TCP/IP. TCP/IP é um protocolo de enlace de dados, data link, usado na internet. Seu modelo é dividido em 4 diferentes camadas. Camada enlace de dados, também chamada de camada de link, camada de interface de rede ou camada física, é aquela que lida com as partes físicas de envio e recebimento de dados, usando, por exemplo, cabo internet, placa de interface de rede, driver do dispositivo no computador e assim por diante. Camada da internet. A camada da internet, ou camada de rede, controla o movimento de pacotes pela rede. Camada de transporte. A camada de transporte fornece uma conexão confiável de dados entre dois aparelhos. Ela divide os dados em pacotes e os assegura que serão recebidos. Camada de aplicativo. Essa camada de aplicativo é o grupo de aplicativos que necessitam comunicação em rede. O usuário normalmente interage com essa camada, como no e-mail e mensagens. Como as camadas inferiores lidam com os detalhes da comunicação,
os aplicativos não precisam se preocupar com isso. Tá, mas e meus pacotes? Eles têm privacidade? Então, a resposta pode ser um pouco desanimadora, mas não. Quando os pacotes são transmitidos entre computadores, eles ficam vulneráveis e podem ser vistos por outras pessoas. Esse é um dos motivos para evitar redes públicas de Wi-Fi ao enviar dados que devem permanecer privados. Caso você deseje se proteger mais, uma das melhores formas de proteger os seus dados é usando uma rede virtual privada, ou VPN, para criptografar seus dados e protegê-los enquanto eles viajam entre redes. O TCP/IP funciona com todos os tipos de endereço IP? Bem, existem vários tipos de endereço IP, mas independente do tipo de endereço IP utilizado, ele usa TCP/IP. As diferenças entre os tipos de endereçamento IP não importam para o usuário casual, e um dos pontos fortes do TCP/IP é que você não precisa saber muito sobre ele. Geralmente, esse assunto é gerenciado por quem configura o sistema operacional do seu computador ou celular, mas, a nível de curiosidade, os endereços IP estáticos permanecem, adivinhe só, estáticos todo o tempo. São como o endereço fixo da sua casa, um endereço imutável. Os endereços IP dinâmicos mudam, ou pelo menos foram planejados para isso. Quando o sistema de computador usa um endereço IP dinâmico, ele é alterado com frequência, a cada vez que o usuário se conecta à rede ou quando o seu tempo de uso expira, por exemplo. Talvez você já tenha ouvido falar, ou até mesmo mora em uma, cidade cuja população está crescendo tão rapidamente que foi preciso criar novos códigos de área, os famosos DDDs, para que os novos moradores pudessem ter números de telefone. Com um número cada vez maior de dispositivos conectados, o TCP/IP teve um problema semelhante. A internet estava ficando sem endereços IP. Portanto, uma nova versão do endereço IP, chamada IPv6 ou IP versão 6, foi desenvolvida como alternativa aos endereços IP versão 4 existentes. Mais tarde falaremos sobre isso. Na realidade, o TCP/IP vem como padrão. O TCP/IP é o conjunto de protocolos mais usados na web. Milhões de pessoas usam TCP/IP todos os dias, mesmo sem saber. Na vasta maioria dos computadores, o TCP/IP é incorporado como padrão. Você não precisa fazer nada para configurá-lo manualmente. Para você ter uma noção do quão famoso o TCP/IP é, bom, hoje, somente no Brasil, a internet tem 81 milhões de usuários, ou seja, 81 milhões de usuários TCP/IP. Isso coloca o protocolo na liderança entre todos os protocolos de rede utilizados. Bom, e como saber qual é o meu endereço TCP/IP? Cada dispositivo possui seu próprio endereço TCP/IP. Normalmente, o dispositivo pode se comunicar automaticamente, mas pode ser preciso fornecer manualmente o seu endereço TCP/IP. Como você encontra seu endereço IP depende totalmente do seu sistema operacional. Então, uma recomendação pessoal é jogar no YouTube como descobrir meu endereço IP mais o seu sistema operacional. Proteger seu endereço IP é importante. É como o seu número de telefone. Você não precisa escondê-los de todos, mas também não quer que todos saibam, não é mesmo? Bom, agora vamos falar um pouco das vantagens do TCP/IP. Uma das suas grandes vantagens é ser um protocolo utilizado tanto em redes locais como em redes de longa distância. Além disso, ele se adapta a sub-redes de diferentes tecnologias físicas e velocidades. Ele também é um protocolo não orientado à conexão, ou seja, ele permite que um pacote siga caminhos distintos pela rede, garantindo mais flexibilidade e redundância. Outra coisa interessante sobre ele é sua política de best effort. O que isso significa? Isso quer dizer que o TCP/IP faz o melhor esforço para entregar os pacotes. No entanto, se houver uma paralisação da rede ou mesmo um congestionamento, alguns pacotes podem não ser entregues pela rede de pacotes, mas uma parte do conteúdo ainda conseguirá chegar ao destinatário. E por último, mas não menos importante, fragmentação. O TCP/IP possui a capacidade de fragmentação, ou seja, pacotes grandes podem ser fragmentados para facilitar o transporte das informações. Tá, agora mudando um pouco de assunto. Vamos bater um papo sobre roteamento. O roteamento é um processo que ocorre em cada nó da rede, em que os pacotes recebidos são analisados e a partir dessa análise um caminho é escolhido. Podemos fazer uma analogia aos navegadores GPS, que quando viajamos é comum usarmos para aprender o caminho até o nosso destino, ou para encontrar um novo caminho, caso o que conheçamos não possa ser usado. Na internet isso não é muito diferente. Os mecanismos de roteamento e encaminhamento atuam como GPS, fornecendo um mapa para que os dados cheguem ao seu destino. A internet é uma rede de redes, chamadas de sistemas autônomos ou ASS.
Essas redes possuem diversas interligações entre si, permitindo que existam muitas opções de caminhos para ir de uma a outra. Isso torna a rede estável e resistente a falhas, mas exige também que decisões inteligentes sejam tomadas continuamente, como decidir o caminho por onde os pacotes trafegam. Os equipamentos responsáveis pelo papel de interligar essas redes são os roteadores, e o seu trabalho pode ser resumido em aprender caminhos, receber pacotes e encaminhar pacotes, tudo isso em um loop infinito. O processo de aprendizagem desses caminhos cria uma espécie de mapa para a escolha das melhores opções, isso é o que chamamos de roteamento, podendo configurar essas informações manualmente, conhecidas como rotas estáticas, ou podendo configurar essas informações de maneira automática, onde as redes são diretamente conectadas às suas interfaces. Além disso, o roteador pode trocar informações com os roteadores vizinhos por meio de um protocolo de comunicação, método conhecido como roteamento dinâmico. Todas essas informações que eu acabei de falar são armazenadas em uma tabela, uma espécie de mapa virtual. Essa tabela de rotas, também chamada de RIB, é composta por uma lista com prefixos de todas as redes conhecidas por um roteador e do endereço IP do próximo roteador a ser alcançado. Assim como o navegador GPS pode nos mostrar mais de uma opção de caminho para chegar a um destino, na RIB pode haver mais de uma rota para chegar à mesma rede. Então, os roteadores devem escolher qual é a melhor rota. Para agilizar o encaminhamento dos pacotes IP, eles normalmente trabalham com uma segunda tabela, a tabela de encaminhamento, ou FIB. Na FIB, apenas a melhor rota para cada rede existente na RIB é gravada. Nela, além dos destinos e caminhos, há também a informação sobre a interface específica que deve ser usada para encaminhar os pacotes. Para definir qual rota será inserida na FIB, o roteador baseia-se em características da topologia de rede, política de roteamento, de que modo a rota foi apreendida e em métricas, como distância, filtros, atrasos, banda disponível e etc. Qualquer mudança ao longo do tempo em um desses fatores pode influenciar e alterar a decisão sobre qual o melhor caminho até uma determinada rede. E depois de toda essa burocracia, o roteador finalmente realiza o encaminhamento, efetivando a locomoção de um pacote de dados para a sua interface de destino. E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim desse vídeo, e eu realmente espero que vocês tenham gostado.